Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Olá! Hoje o foco são as anãs marrons. Sabe aqueles objetos cósmicos meio, estranhos, que ficam ali na fronteira, né? Não são bem estrelas, não são bem planetas gigantes. Exato, um elo perdido cósmico, como às vezes chamam. E a ideia nem é tão nova, já falavam delas lá nos anos 60. Verdade. Mas achar elas foi outra história, né? Muito difíceis de ver, pouca luz. Lembra daquele caso do VB8b, que acharam que era, mas não era? Teve isso. A confirmação mesmo só veio nos anos 90, demorou. Pois é. Então nosso mergulho hoje é para isso. Pegar o material que a gente recebeu e destilar o essencial. O que são essas anãs marrons? O que elas têm de especial? E por que, afinal, estudar elas é importante para a astrofísica? Perfeito. É que elas, desafiam nossas caixinhas, né? Não são estrelas completas, nem planetas comuns. O pessoal chama de estrelas falhadas, às vezes subestrelas. E o que define, então? É a massa? Basicamente, sim. O critério principal é a massa. A gente está falando de algo entre, mais ou menos, 13,80 vezes a massa de Júpiter, que a gente chama de MJ, né? MJ. Isso. Se for menos que 13 MJ, geralmente a gente já pensa mais num planeta gigante. Agora, se passar de 80 MJ, aí sim já daria uma estrela de verdade, capaz de queimar hidrogênio de forma estável, como o Sol. Entendi. E essa questão da fusão parece ser o ponto-chave, né? Porque elas não têm massa para queimar hidrogênio como o Sol, mas você disse que acima de 13 MJ já não é planeta. O que acontece ali no meio? Ótima pergunta. É aí que o deutério entra na jogada. É um tipo de hidrogênio mais pesado, um isótopo. Ah, o deutério? Ele mesmo. As anãs marrons não conseguem a fusão do hidrogênio normal, mas tem pressão e temperatura interna suficientes para começar a fundir o deutério. E isso precisa de menos calor. Bem menos, coisa de uns 2,5 milhões de graus Celsius já basta. O hidrogênio normal precisa de uns 10, 15 milhões de graus lá no núcleo do Sol. Planetas gigantes, mesmo os maiores, não chegam nessa temperatura interna para começar a fusão do deutério. Saquei. Então a fusão de deutério é tipo a carteirinha de identidade da anã marrom? É isso que separa ela de um Júpiter supermassivo? Pode pensar assim, é. É um processo que só rola nessa faixa de massa intermediária. Mas, não é para sempre. Ah, não dura. Não, o deutério é bem mais raro que o hidrogênio comum. Então, essa fase de fusão é relativamente curta, tipo 4 a 50 milhões de anos, mais ou menos. Depende da massa dela. Puxa, em tempo cósmico isso é um piscar de olhos. Exatamente. Depois que o deutério acaba, não tem mais de onde tirar energia nuclear. Aí elas só esfriam, vão perdendo calor para o espaço, bem devagarzinho. E acabou, só esfriam. Basicamente. As mais massivas, tipo acima de umas 6 MJ, elas conseguem fundir lítio também por um tempinho, mas depois é só esfriar mesmo. Peraí, uma coisa que eu li me deixou intrigado. Elas podem ter, 80 vezes a massa de Júpiter? A gente pensa, nossa, devem ser enormes. Mas parece que não é bem assim, né? O tamanho... Pois é, isso confunde mesmo, é super contraintuitivo. Mesmo sendo muito, muito mais massivas, o raio delas é só um pouquinho maior que o de Júpiter. Talvez uns 15, 20% a mais. Mas como? Com tanta massa? Elas são incrivelmente densas. A explicação está na mecânica quântica, num negócio chamado pressão de degenerescência eletrônica. Pressão de... quê? Degenerescência eletrônica. É complicado, mas de forma simples, os elétrons são espremidos tão juntos que eles começam a resistir a serem mais comprimidos ainda. Isso cria uma pressão interna brutal que impede a anã marrom de colapsar mais sobre a própria gravidade. É um estado da matéria bem exótico. Uau! Que doideira! E essa densidade toda, imagino, tem a ver com elas serem mais frias que estrelas normais e emitirem mais infravermelho. Exato. As temperaturas na superfície são bem mais baixas. Pensa em uns 1000 Kelvin, talvez um pouco mais, um pouco menos. O Sol tem quase 6000 Kelvin na superfície. Por serem mais frias, a maior parte da luz que elas emitem está na faixa do infravermelho. Nossos olhos não veem. E as atmosferas, por serem frias, podem ter coisas diferentes. Sim.
Como são mais frias, as moléculas complexas conseguem sobreviver na atmosfera. Coisas como metano, vapor d'água, que numa estrela quente seriam destruídas. Já detectamos até nuvens de água. Lembra muito o que a gente vê em exoplanetas gigantes gasosos. Interessante. E para colocar ordem nessa variedade toda, tem aquelas classes, né? L, T, Y. Como funciona isso? Isso, são as classes espectrais. Basicamente, a gente classifica elas pela temperatura e pelas moléculas que dominam o espectro de luz infravermelha que a gente recebe delas. O mais legal é que elas não ficam paradas numa classe. Ah, elas mudam? Como assim? Lembra que elas só esfriam com o tempo? Então, uma anã marrom pode nascer mais quente, talvez como uma classe L. Aí, com bilhões de anos, ela esfria, vira uma classe T. E se esfriar ainda mais, pode virar uma classe Y, as mais geladas que conhecemos. Então a classe mostra a idade de certa forma, ou pelo menos a temperatura atual. Exatamente, mostra o estágio de resfriamento. As T são as que têm muito metano, que dá uma cor meio rosa magenta estranha para elas. E as Y são as super frias, né? Tipo, temperaturas negativas. Isso, podem chegar abaixo de 500 Kelvin, o que dá menos de 230 graus Celsius. Algumas podem ser bem frias mesmo, tipo menos 230 graus Celsius, ou até menos. Tão frias que talvez nem emitam luz visível que a gente consiga pegar. Parecem mais com planetas gigantes flutuando sozinhos no espaço. Caramba, se elas são tão escuras e frias, achar elas deve ser um sufoco, como os astrônomos fazem. É só infravermelho. O infravermelho foi a chave por muito tempo. Telescópios espaciais como o WISE foram essenciais varrendo o céu nessa luz invisível. Mas recentemente teve uma reviravolta. A radioastronomia. Rádio? Como assim, rádio? Elas emitem ondas de rádio? Surpreendentemente, sim. Descobriram que muitas delas são fontes de rádio bem fortes. E a origem não é a mesma das estrelas, tipo uma coroa quente, são auroras. Auroras? Tipo as nossas aqui na Terra. Aham. Tipo as nossas, só que milhares, talvez milhões de vezes mais poderosas, geradas pelos campos magnéticos delas interagindo com alguma coisa, talvez plasma. Então, a estratégia nova é buscar essas fontes de rádio misteriosas e depois apontar telescópios infravermelhos para confirmar se é uma anã marrom. Tá funcionando. Que demais. Auroras em anãs marrons. E ainda tem aquele mistério do deserto, né? O tal deserto de anãs marrons. O que é isso? Digamos até umas 5 unidades astronômicas de distância, 5 vezes a distância da Terra ao Sol. Ué, mas a gente acha planetas gigantes perto das estrelas, os Júpiteres quentes. Por que não há anãs marrons? Boa pergunta. A teoria mais aceita é que tem a ver com a formação. Anãs marrons provavelmente se formam bem cedo, junto com a estrela, quando o disco de gás e poeira ao redor ainda é muito denso, muito massivo. E aí? Aí a interação gravitacional entre a anã marrom e esse disco massivo é muito forte. Ela perde energia muito rápido e migra para dentro, em direção à estrela. Tão rápido que, na maioria das vezes, ela acaba caindo na estrela e sendo engolida. Puf! Nossa, então elas seriam destruídas logo no começo. Muitas delas, sim, se formassem perto. Já os planetas gigantes, que talvez se formem um pouco mais tarde, quando o disco já está mais disperso, ou talvez se formem mais longe e migrem mais devagar, teriam mais chance de sobreviver nessas órbitas mais internas. Por isso, o deserto. Faz sentido. Então, resumindo a importância delas, por que dedicar tanto tempo e telescópio para esses objetos meio termo? Porque elas são fundamentais. Primeiro, preenchem essa lacuna enorme no nosso conhecimento entre as estrelas menores e os planetas maiores. Como a natureza faz essa transição? Ok, a peça que faltava no quebra-cabeça. Exato. E segundo, elas são laboratórios incríveis para estudar atmosferas frias e cheias de moléculas. Pensa bem, é como ter um Júpiter gigante para estudar, só que sem o brilho ofuscante da estrela do lado atrapalhando a visão. A verdade, bem mais fácil de analisar a atmosfera em detalhe. Muito mais fácil. A gente pode testar nossos modelos de como atmosferas funcionam em temperaturas mais baixas, ver como as nuvens se formam e até entender melhor os campos magnéticos dos exoplanetas por causa daquelas auroras que a gente falou. Entendi. Então, recapitulando rapidinho,
Nas marrons, definidas pela massa, ali entre 13 e 80 MJ, a chave é a fusão de deutério, que planetas não fazem. Elas esfriam com o tempo, mudando de classe L para T, para Y. Tem atmosferas complexas com água, metano, nuvens, e são surpreendentemente densas. E podem ser achadas por rádio, por causa das auroras, e aquele mistério do deserto delas perto das estrelas. Exatamente. O estudo delas é tipo uma ponte, sabe? Conecta o que a gente sabe sobre formar estrelas com o que a gente está aprendendo sobre formar planetas. Mostra a diversidade incrível de coisas que tem por aí na galáxia. Muito bom. E pra gente fechar, fica aquela provocação, né? Se elas esfriam para sempre, ficando cada vez mais parecidas com planetas gigantes, frios, velhos, será que não tem por aí uma população enorme, escondida, desses objetos antigos, vagando sozinhos pela galáxia, muito mais do que a gente imagina hoje? É uma possibilidade fascinante, né? Uma população quase invisível de superplanetas solitários. Quem sabe? Fica a reflexão. Pessoal, obrigado pela companhia em mais esse mergulho. Obrigada, pessoal. Até a próxima.